E como assim? Todo mundo está deixando o Partido Democrata. O que você está, o que você está dizendo? Porque os republicanos têm mais bom senso? Porque os republicanos têm mais decência com as pessoas? Porque os republicanos realmente querem colocar criminosos na prisão, proteger a fronteira e cuidar da soberania americana? Quero dizer, você vê como os apoiadores deles agem. Eles agem como crianças. Eles agem como garotinhos mimados que não conseguem o que querem. E por quê? 80% das pessoas que votam no socialismo são todos ricos elitistas. E todos os socialistas que estão concorrendo vêm de origens elitistas. E 90% deles nunca tiveram um emprego. Nunca tiveram um emprego, nenhuma vez. Porque como assim, democrata, você quer abolir as prisões? Por que você iria querer acabar com as prisões? Quero dizer, para onde todos os PDFs vão? Onde estão todos os assassinos? Os estupradores? Para onde eles vão? E como assim você quer abolir o ICE? Isso é para alguém que quer abolir o ICE? Isso realmente diz muito sobre o seu partido. Quando o ICE está combatendo traficantes de pessoas, terrorismo, imigrantes ilegais e traficantes de drogas, eu sinceramente acho que o Partido Democrata está desmoronando. Eu acho que eles estão desmoronando. Eu não acho que eles sejam mais o partido dos anos 90. Agora eles são completamente comunistas. Enquanto os republicanos continuam ganhando força por terem mais bom senso e quererem proteger a soberania dos americanos e proteger os americanos dos imigrantes ilegais, os democratas estão simplesmente desmoronando. Desmoronando completamente. Porque está claro para todo mundo neste país que eles só se importam com imigrantes ilegais e em modificar as eleições para vencerem. Só isso. Eles não estão nem aí para o seu filho. Eles não se importam com este país. Eles não se importam com os americanos, porque uma coisa é certa. Democratas, vocês querem tornar a América menos americana. E isso é um fato. Então não fiquem todos ofendidos quando perderem as eleições de meio de mandato. Assim como vocês perderam esta eleição de lavada. Os americanos estão de saco cheio. Eles estão cansados e fartos das suas besteiras. Fatos. 100% fatos. Estamos cansados do Partido Democrata. E, sabe, quando você para pensar, esse novo partido republicano que nós criamos ainda nem chegou ao seu auge. Ainda nem chegamos ao auge. Ainda temos republicanos só no nome, como Joe Fune, atrapalhando. E mesmo assim, continuamos ganhando novos apoiadores todos os dias. Então imagine só, quando basicamente todos os republicanos só no nome tiverem ido embora, menos Susan Collins, porque precisamos manter a Susan Collins, o que não vai importar de qualquer jeito, porque o resto dos republicanos só no nome vai ter ido embora. Então, se ela votar contra alguma coisa, não vai significar absolutamente nada. Mas imagine quando a maioria dos republicanos só no nome tiver saído do partido. Como vai ser bom quando só tivermos republicanos que colocam a América em primeiro lugar nos lugares deles. Como isso vai ser incrível. Então, a gente nem chegou no nosso auge e o Partido Democrata está indo ladeira abaixo enquanto a gente fala. Estamos ganhando apoiadores todos os dias. Mesmo que ainda não estejamos satisfeitos com onde o partido está. Então, eu acho que isso realmente não vai acabar bem para o Partido Democrata. Mas, sabe, quem sou eu? Sou só um cara que fala na internet de vez em quando. Você não precisa acreditar em mim, certo? Quero dizer, nós realmente... Eu tenho alguns clipes que quero mostrar para vocês. Vocês acabaram de ouvir um deles começar a tocar aí. Mas certifiquem-se de clicar no botão de curtir, se inscrevam se forem novos por aqui e vamos começar! Às vezes, eu mesma fico confusa sobre onde me posiciono politicamente, porque tenho muitas opiniões políticas com nuances. Elas não são necessariamente todas de esquerda ou todas de direita, mas meio que misturadas entre as duas. No entanto, provavelmente eu nunca vou votar nos democratas em toda a minha vida, então deixa eu explicar o porquê. Uma grande parte desse motivo é porque eles são hipócritas. Eles são um partido hipócrita dos Estados Unidos. Quero dizer, desde que me lembro, eles sempre pregaram tolerância, amor e apoio a qualquer pessoa. Não importa como ela seja, não importa de quem ela goste. Mas, exceto quando se trata de pessoas de quem eles não gostam. Por exemplo, judeus. Por exemplo, cristãos. Por exemplo, conservadores. Policiais. Pessoas negras que não têm as mesmas crenças políticas que eles. Pessoas gays que não têm as mesmas crenças políticas que eles. Eles têm tanto ódio por essas pessoas e isso me deixa louca. E não é o fato de não amar, não apoiar esses determinados grupos que me incomoda. Quero dizer, pessoalmente, não me importa se eles gostam de mim ou não. O que me preocupa, porém, é eles serem hipócritas com isso. E
não só serem hipócritas, mas eu me preocupo com a justificativa da violência política que isso acaba gerando. Porque vocês odeiam tanto esses grupos. Quer dizer, logo após a morte de Charlie Kirk, quer dizer, minutos depois, eu vi no X tantas pessoas zombando disso. Tantas pessoas fazendo piadas sobre isso. E então pegaram a música do Charlie Kirk, aí fizeram todos aqueles memes. Eles estão justificando essa violência política repetidamente. Quero dizer, quando Trump sofreu aquela tentativa de assassinato no jantar dos correspondentes da Casa Branca, pronto, já tinha uma justificativa para aquilo. E nas últimas 3 tentativas de assassinato que ele sofreu, há tanta justificativa para a violência política do lado deles que isso me faz simplesmente não querer me associar a eles de jeito nenhum. E é uma teoria da conspiração atrás da outra, tipo aquela de que Trump comia bebês. Trump é racista, Trump é homofóbico, o ISIS é nazista, prisões são campos de concentração, farsa russa, todas essas coisas para justificar o ódio contra os conservadores, que eventualmente vai justificar a violência política contra os conservadores. Quero dizer, a maioria dessas coisas é tão fácil de desmentir. Além disso, já debati com pessoas. Elas apresentaram suas teorias e eu as desmenti, mas elas se trancaram nessa caixa em que só ouvem a própria cabeça dizendo que sim, essa teoria é verdadeira. Não há evidências, mas é verdadeira. Não é verdadeira. Parem com as teorias da conspiração. E ainda tem o aumento de crianças sendo esterilizadas e medicadas porque acreditam que nasceram no corpo errado. Isso é uma piada. E então, o crescimento do socialismo democrático nos Estados Unidos. Isso vai ser o câncer do Partido Democrata se continuarem com isso, porque vai arruinar os Estados Unidos. Não vai funcionar em países como os Estados Unidos, que são diversos, seja em etnia, cultura ou desigualdade de riqueza. Nós somos um dos países mais ricos do mundo. Isso não vai funcionar nos Estados Unidos. Não venha falar desses países eslovenos porque os Estados Unidos não tem nada a ver com esses países. Na verdade, os Estados Unidos são comparáveis à Venezuela antes de implementarem o socialismo democrático no governo. Eles passaram do socialismo democrático para o socialismo e depois para líderes autoritários, que tomaram o poder e arruinaram o país. Então, a esquerda é incrivelmente racista e homofóbica. Fato, sabe? E eu já disse isso antes. Mas eles sempre pregam amor, positividade, aceitação e blá blá blá. Desde que você concorde com eles. Eu me lembro de ter mostrado vários vídeos de liberais brancos chamando agentes negros do ICE de a palavra com N, com um R bem pronunciado. Eu não estou nem brincando. Para quem pode não ter visto, não estou brincando. Obviamente não posso mostrar esse vídeo aqui sem editar, mas é isso. Esses vídeos realmente existem. Esses momentos realmente aconteceram. Porque liberais brancos ficaram irritados porque uma pessoa negra não fez o que eles mandaram. Isso não soa familiar? Quero dizer, é do mesmo partido que fez isso naquela época também. Interessante, o fruto não cai longe do pé. Mas eles vão pregar, nós amamos minorias raciais, nós amamos pessoas negras, nós amamos isso, nós amamos aquilo. Mas no momento em que uma pessoa negra não obedece, ele é chamado de N-word, com E forte. É louco, não é? Louco. Mas o Partido Democrata está absolutamente desmoronando. E eu estou adorando assistir isso acontecer. Estou absolutamente adorando. Vamos para o próximo vídeo que eu separei para vocês. Vamos ver aqui. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu trabalhava para a administração do condado no setor de assistência social, eu era totalmente democrata, totalmente liberal. E saí de lá republicana. Vamos conversar sobre isso. Eu trabalhava no departamento de assistência social, então qualquer benefício público, estamos falando de Medicaid, vale alimentação, auxílio em dinheiro, auxílio por invalidez, seguro-desemprego, serviços para veteranos, moradia, eu fazia de tudo. Triagem, inscrições, acompanhamento de casos, o que você imaginar. Então, quando alguém que tem um número do seguro social, como eu e você, solicita benefícios usando o seu número do seguro social, eu conseguia perceber, ou qualquer um dos funcionários podia saber, usando o número do seguro social, se alguém está trabalhando, se tem dinheiro no banco, se possui propriedades, carros e quanto dinheiro ganharam naquele ano pelas declarações de imposto, se tem renda adicional. No entanto, aqui está uma brecha. Se alguém sem número do seguro social, ou seja, alguém sem documentos, solicita benefícios e eles realmente têm direito aos benefícios, aliás, eles têm direito ao Medicaid completo, moradia e ao programa Migrant Head Start. Isso é cuidado infantil totalmente pago. Sem contar
falar que, se essas pessoas tiverem filhos que são cidadãos americanos, ou seja, que nasceram aqui, então elas solicitam benefícios para seus filhos. E, por serem cidadãos americanos, os filhos têm direito a todos os benefícios, todos os serviços. Então, se você tem um dos pais sem documentação, ou seja, um dos pais que não tem número de seguro social, e ele solicita benefícios para os filhos, não existe absolutamente nenhuma maneira, como funcionária, de eu saber se eles têm renda, se possuem alguma propriedade, se fizeram declaração de imposto, quanto dinheiro ganharam, simplesmente não tem como. Estamos falando de $1.200 por criança, mais $275 por pessoa em vale alimentação. Isso nem inclui moradia e todos os outros benefícios que eles recebem. E aqui na Califórnia, eles nem ligam, nem tentam esconder. Eu costumava atender mulheres e alguns homens que chegavam com as unhas feitas, cabelo arrumado, loiro, descolorido, bolsas da Gucci, óculos da Gucci, chegando de Escalade, mascando chiclete bem alto, dizendo: "Cadê meu cheque do auxílio?" Eu morava em um bairro onde 70% das pessoas ao meu redor eram indocumentadas. E olha, eles levavam vida boa, viu? Carros novos, festas todo fim de semana. Ah, e eles também têm direito ao WIC, esqueci de falar isso. Enquanto isso, como cidadãos americanas, a gente não tem direito a porcaria nenhuma. Não temos direito a nada de nada. Era tão comum que as mulheres ou as mães da minha comunidade, que eram indocumentadas, não trabalhavam. Elas tinham a própria comunidade de donas de casa, enquanto nós, cidadãs americanas, as mães cidadãs americanas tinham que sair para trabalhar, porque a gente não tem condições de viver. E olha, eu não tenho nada contra imigrantes indocumentados, tipo, ei, somos todos seres humanos. Eu acho que se eu fosse uma imigrante indocumentada, provavelmente eu também aproveitaria essa brecha. É o governo, especialmente o estado da Califórnia, especialmente os estados liberais. É o governo que não permite ou não cria regulamentações para limitar esse tipo de fraude e desperdício. E todos nós estamos ferrados. Não só nós, contribuintes, que temos que pagar por esse tipo de desperdício e fraude, mas quando o governo federal entra para aplicar as leis de imigração, as pessoas ficam chateadas, elas ficam confusas, elas não entendem por que estão sendo deportadas, se elas estavam vivendo abertamente e recebendo todos esses benefícios de graça, independentemente da situação imigratória delas. Precisamos fazer melhor. O estado da Califórnia precisa fazer melhor. Todos nós precisamos estar alinhados aqui. Desculpe pelo problema de áudio com esse vídeo. Eu sei que o áudio não estava sincronizado. Eu não sei o que está acontecendo com o TikTok nesse caso. Mas você entendeu a mensagem principal, certo? A mensagem ainda ficou clara? Eu acho absolutamente ridículo que a cidadania com direito de nascimento ainda exista. Meu Deus. Sabe, nós estávamos acumulando muitas vitórias ali. E aí veio essa, sabe? Se aquilo tivesse passado do jeito que eu esperava, teria sido incrível. Teria sido incrível. Porque cidadania por nascimento realmente não faz sentido algum. Mas também, sabe, esse pessoal recebendo assistência do governo. E é como eu disse antes, eu acho que só deveriam ser permitidas. E isso deveria valer para todo cidadão americano, não para quem veio de outro país. Se você veio de outro país, você não tem direito a nada. E eu quero dizer, zero assistência. Isso deveria ser uma política rígida. Você não pode vir aqui e viver às custas do contribuinte americano. Eu não me importo de onde você veio. Certo, mas isso deveria ser reservado apenas para americanos. E isso deveria ser dado a todo americano, ou estar disponível para todo americano, independentemente da sua situação financeira. Mas você só tem direito a 12 meses. É só isso. É só isso. Depois dos 12 meses, você é removido e não pode voltar por pelo menos 5 anos. Pelo menos. Eu talvez até faça isso durar 10 anos. 10 anos. Você não pode se qualificar de novo por pelo menos 10 anos. E se houver uma situação em que, sabe, você entra em algum tipo de assistência do governo, seja o programa Section 8, você poderia ter tudo isso, certo? Mas depois desses 12 meses, se você não comprou uma privada e uma régua e não colocou sua vida em ordem, e você tem filhos, você vai pra cadeia. Agora, se você não tem filhos, isso é só com você. Mas se você tem filhos, você vai pra cadeia. É assim que eu penso sobre isso. Porque aí as pessoas realmente iriam ralar para garantir que seus filhos fossem bem cuidados, e não seria o tio Sam pagando a conta. Sabe?
Mas essa é só a minha humilde opinião. Mas sabe, eles me considerariam muito, muito de direita. Eles me considerariam longe demais para a direita. Sabe, eles nunca me permitiriam me tornar presidente. Isso é certeza absoluta, não com as minhas políticas. Mas eu realmente acho que essas políticas, coisas desse tipo, embora sejam duras, isso beneficiaria a sociedade como um todo, porque agora você está criando consequências reais para quem não coloca as coisas em ordem, sabe? Mas é isso. Cada vez mais pessoas estão acordando e percebendo que o Partido Democrata está cheio de mentiras, cheio de raiva, sem nada de bom. E eles estão indo embora e se afastando. Mesmo no meio desse novo Partido Republicano, ainda em construção, ainda se organizando e ainda se moldando, certo? Porque ainda estamos nos livrando de alguns republicanos só de nome. Ainda estamos ganhando cada vez mais apoio. Como já disse antes, acho que depois das eleições de meio de mandato, isso acabará. Sendo a quarta vez, nos últimos 100 anos, em que o partido no poder permanece no poder. E vai ser lindo. Mas o que vocês acham? Me contem aí nos comentários. Curtam, compartilhem, comentem e apertem o botão de se inscrever antes de sair. Paz e amor, tô indo nessa.